Ação. Bom, muito bom. É, Boa noite a todos, pessoal do Zoom. Vamos dar sequência na nossa Gemara. A gente está na página no Tet Amud Bet. Começamos ontem a falar sobre a Mishnah. A Mishnah fala que tem machloket, tem uma discussão na Mishnah sobre o cego. Se o cego matou sem querer, ele vai para Galut, vai para a cidade de refúgio, ou não? Pela opinião de Rabi Yehuda, Rabi Yehuda fala, ele não vai para Galut. E Rabi Meir fala, ele vai para Galut. Depois a Mishnah falou três ideias sobre o inimigo que matou seu inimigo. Uma pessoa que matou seu inimigo. Já que é inimigo, é grande a suspeita que não foi sem querer, e foi de propósito. Então, Tanakama fala, pensei que você tinha ido embora. Não. O inimigo, já que ele tem essa inimizade com a outra pessoa, então crescem as suspeitas e talvez o assassino não foi o acidente, o assassino não foi sem querer, foi proposital. Então, Tanakama fala, Hassoné não vai para Galut. Ele não é dele não é para ele que foi criado a cidade de Miklat, cidade de refúgio. Rabi Yossi fala, mas também não faz nada com ele. Tanakama fala, ele não vai para Galut, mas também você não, Beidin não pega ele. Rabi Yossi fala, Hassoné Neherag. O inimigo, alguém que matou seu inimigo, agora, para esses efeitos, inimigo é alguém que você está chateado com ele e 3 dias você não falou com ele. Então, o soné, ele é executado mesmo que ele não teve advertência. Por quê? Porque ele já está advertido. Já está advertido. Rabi Shimon fala um meio termo. Rabi Shimon faz uma pshará, um acordo. Fala assim, depende do tipo da situação, como essa pessoa matou o inimigo. Tem às vezes que ele vai para Galut, e tem às vezes que que ele não vai para Galut. Se ficou claro, evidente, nítido, que a morte aqui aconteceu completamente sem querer, e a Gemara vai explicar para a gente como a gente vai poder, um exemplo, por exemplo, como a gente vai poder ver isso. Aí ele vai para Galut, porque mesmo que ele é inimigo, a morte e o acidente aqui aconteceu de forma de sem querer. E se não tem essa clareza, então crescem as ideias e as suspeitas de que foi de propósito. E a Gemara vai trazer um exemplo como a gente vai interpretar a história. Logo, logo a gente vai ver isso na Gemara. A Gemara começou a explicar na Mishnah, na primeira parte da Mishnah, quando falou do cego, a Mishnah falou Machloket Rabi Yehuda e Rabi Meir. Pelo Rabi Yehuda, o cego não vai para Galut. Pelo Rabi Meir, o cego vai para Galut. A Gemara quer entender qual é a fonte da Torá, qual é a fonte bíblica, né, o pasuk, alguma coisa de cada opinião. Ninguém pode inventar opiniões a partir do achismo. Eu acho, né? Não tem essa eu acho. Você precisa, o Tana, ele precisa fundamentar a sua ideia a partir de algum versículo, a partir de algum pasuk. Senão, é uma ideia que não tem fundamento. Uma ideia sem fundamento, ela cai. Ela não se sustenta, né? Não tem como você trazer uma ideia sem você é, sem você ter um passuco, uma base. Agora, o mesmo o mesmo passuco pode ser interpretado por Chachamim, cada um de outra maneira. Até aí tudo bem, mas cada um tem que ter uma base, certo? Justo eu falei com alguns alunos, eu escutei eles
ouvi eles discutindo um tema bem assim, não vou entrar no tema, mas um tema assim bem complexo. E um fala, meninos de 12 anos, 13 anos, 13 anos. Um fala assim, assim, outro fala assim, outro fala assim, outro fala assim, eu acho, e eu fiz, e eu falei, e eu acho, e eu vi. Coisas que eles não têm o conhecimento aprofundado, né? Sabem mais ou menos. E aí eu não quis quebrar a discussão, deixei eles discutir um pouquinho. Quando eu entrei, escutei, tá bom. Falei, bom, o shiur vai começar, vamos começar o shiur. E aí eu falei para eles assim, olha, eu quero uma ideia. Eles não estavam entendendo porque eu falei assim no começo. Falei, eu preciso de uma dica. Eu tenho um amigo, bobagem, peguei uma, nem sei se eu falei as palavras certas. Tenho um amigo que está que tá com uma infecção na microcosme pele do coração. Entre as duas artérias, na micropele lá, ele tem uma infecção. O que vocês acham que eu devo falar para ele fazer? O que vocês acham que ele tem que fazer? Todo mundo ficou em silêncio por alguns instantes, como se fosse: o que você está perguntando para nós? O que você quer que a gente vai responder? Ele nem sabe o que é micrococopele e que nem eu sei, né? E o que é artéria, o que é coração. Eu falei, não, alguém tem uma ideia? Alguém tem uma dica? Aí um começou a falar, verificar mesmo os outros. Falei, tá bom, vai ser mais racídico. O outro, falei, Catfilin, tá bom, ok, válido. Mas o que ele faz? O que tem que fazer? Aí o outro, isso aí tem que ir no médico. Falei, tá bom. Pode ser qualquer médico, veterinário, pode ser mecânico, que médico tem que levar ele? Aí um, sabe um pouquinho mais, tem um vocabulário mais elástico, falou, um cardiologista. Falei, mas por que eu não posso ir no veterinário? Ou no mecânico? Ou no, sei lá? Falou, não, porque o cardiologista, ele estudou o coração, então ele vai saber te falar o que precisa. Falei, ah, é? Por quê? Não, porque ele é especialista no caso, ele é especialista no ramo. Aí eu falei, então tá bom. Agora eu vou voltar para a discussão de vocês de antes. Você quer falar uma coisa, você quer opinar alguma coisa, você tem que ter fundamentos. Você tem que ter conhecimento. Não adianta você, não adianta você me perguntar uma coisa que eu não sei. E eu não posso nem palpitar sobre uma coisa que eu não estudei. Sobre o que eu estudei, já não posso palpitar. Muito menos aquilo que eu não estudei, né? Então eu não posso chegar dando palpites sem fundamentos. Qual o fundamento? Ah, eu fiz faculdade de medicina há 10 anos. Depois eu fiz residência há 10 anos, eu já tenho 20 anos de experiência. Então, aí eu sou autoridade, eu posso falar o que eu acho. Não é achismo, é baseado no estudo. Só que eles estavam debatendo um assunto de Torá muito assim profundo, baseado no que? No achismo. Ah, eu acho, na minha opinião, eu quero, né? Tá bom. Eu quis mostrar para eles que tudo tem que ter uma base, tudo tem que ter um fundamento. O Mará também pega a Mishnah. Agora pega a Mishnah. Rabi Meir, você falou uma coisa? Rabi Uda, você falou uma coisa? De onde você tirou isso? Qual é o seu fundamento? Depois que ele trouxer o fundamento, a gente vai ou aceitar ou discutir. Mas ele vai ter que trazer. Então fala Gemara assim. Tá no Rabanan. Tá no Rabanan. Beloreot. Tem todo mundo? Acho que era a página... era a linha 25, não? Ou não? É, linha 25. Era a linha 25? Ah, Ou já fomos para frente ainda? Teta Mudbet. Teta Mudbet. Na primeira... logo depois da Mishnah. Logo depois da Mishnah. Terminando a Mishnah, tá no Rabanan. aqui, na linha 14. Linha 14. Tá no Rabanan. Falaram Chachamim na Braita. Está escrito no Pasuk, Beloreot. O que é Beloreot? Que a pessoa soltou uma pedra, é, atirou uma pedra, Beloreot, sem ver, sem perceber que tinha uma pessoa por perto.
Diz a Gemara, Prat lesuma. Daqui nós excluímos o cego. Por quê? Porque a Torá está falando aqui de alguém que normalmente percebe quem está em volta. Dessa vez não percebeu, foi sem querer. Você exclui daqui, você exclui daqui o cego que nunca percebe o que acontece ao seu redor. Ele nunca tem a percepção exata e precisa da distância entre ele e outra pessoa. Então, se ele matou sem querer, ele não faz parte do din de Ir Miklat, Divrei Rabi Yehuda. Esse é o fundamento, esse é o pasuk, que o cego está isento, está excluído do Ir Miklat. Rabi Meir Omer, não. Rabi Meir fala, Beloreot, a mesma palavra. Lerabot et asuma. Ela veio incluir o suma, incluir o cego. Agora vai explicar. Maitama de Rabi Yehuda. Qual é a razão? Agora, ele trouxe para a gente o fundamento. O fundamento é o pasuk beloreot. O cego não vê, ele está fora. Mas qual é a sua explicação? Qual é a sua lógica? Então fala Gemara assim, Maitama de Rabi Yehuda. Qual é a razão? Qual é a explicação do Rabi Yehuda? Dichtiv, está escrito, Vasher yavo etreu bayar. Quando uma pessoa chegar na floresta. Então, daqui você não tem aqui uma classificação, quem sim, quem não. Qualquer um que chegar na floresta. Cego pode ir na floresta? Pode. Vai a filo suma. Então, também sumar, também um cego pode ir até a floresta. Ah, tá. Beloreot, matei. Depois, um pastor que fala da floresta. Quem vai na floresta, qualquer pessoa pode ir na floresta. Cego ou não cego pode ir na floresta. Então, a história, a base da história do Irmiklat, do assassino sem querer, ele está na floresta, né? Todos que vão na floresta, todos que podem ir na floresta, inclusive o cego. Mas depois tem um outro pastor que fala, Beloreot, sem perceber. Se é sem perceber, então você exclui da história geral o cego. Assim fala Rabi Yehuda. Rabi Meir fala, não. Beloreot, a palavra, o pasuk Beloreot, lemaet. Quando está escrito a floresta, depois tem um pasuk, fala Beloreot, sem perceber, exclui o cego. Mas tem uma outra linguagem de exclusão. Bivlidat. Lemaet, sem conhecimento. O cego não tem conhecimento certo das coisas em volta dele. Ele não enxerga e ele não tem a noção certa do que tem em volta. Então são duas exclusões. Vem a Gemara e fala, uma das regras da Torá chama assim, Havei miut achar miut. Uma exclusão, uma diminuição próxima de uma outra diminuição, né? Beloreot, Blidat, são duas linguagens de excluir, mas a regra é o seguinte, Ein miut achar miut, ela lerabot. Quando tem isso na Torá, pelas regras do estudo dos psukim, da fórmula de estudar, miut, exclusão mais exclusão, merabé, ele, inclusão, ele faz a inclusão, é que nem falamos ontem, né, na matemática, né, tem menos mais menos é plus, né, mais. Como funciona isso, eu nem me lembro mais, mas aqui a Gemara fala a mesma ideia. Agora sobra a pergunta para a Rabiúda. Para a Rabiúda também, então, a Rabiúda não pode ir contra uma regra que a Torá foi dada. A Rabiúda não pode falar que exclusão mais exclusão, né, o menos e menos vai dar inclusão. Então, como é que ele vai explicar isso? Ele explica um pouco diferente cada exclusão. Por isso já não é duas exclusões. Fala assim, vê Rabiúda. O Rabiúda fala assim, Beloreot exclui o cego. Bivlidat, prat lemitkavenu deata. Ele fala, esse passuco, esse blidat, ele veio excluir outra pessoa, não um cego. Não um cego. Não que nem Rabi Meir explicou que o bivlidat quer dizer que o cego não tem noção do seu redor. Ele não enxerga e também não tem tanta noção. São duas exclusões para a mesma pessoa, para a mesma situação. Duas exclusões para a mesma pessoa, inclui ele. Rabi Yehuda fala não. Beloreot, sem enxergar, sem ver, é o cego.
belodá, bevilidá, sem conhecimento, sem saber, está excluindo Falou que não conhece a lei. aquele que matou, aquele que matou de propósito, com uma certa intenção. Uma certa intenção, pode ser uma intenção que ele depois é, pensou que era um animal, pensou que era o cuti, pensou que era outra coisa, mas a intenção de matar teve. A falha foi no alvo, né? Então, esse aqui está excluído. Então, não são duas exclusões da mesma coisa. Portanto, não se aplica essa regra do menos, menos, né? Exclusão, exclusão, acaba sendo uma inclusão. Então, esse é o fundamento da machloket sobre o cego, se o cego vai para Galut ou não. Muito bom. Rabi Yossi Omer, Hassoné Neherag. O inimigo, ele é morto. Rabi Yossi Omer, Hassoné Neherag. Fala, Gemara, como você pode matar esse homem? Veha lo atrubei. Não foi feita hatra'a. Rabi Yossi fala, se o caso é conhecido como dois inimigos, Reuven e Shimon. Reuven já 3, 4 dias não fala com Shimon. Aconteceu um acidente e Reuven matou o Shimon. Bedin fala assim, aqui não tem conversa, não precisa nada. Foi de propósito. Vamos pegar o Reuven e executar ele. Por quê? Porque ele é um inimigo. Soine. Pergunta a Gemara, peraí, não fizeram atrás? Não tem nada. Mal vai ter um din. Já vai direto matar ele? Verralo atrubei. E a gente sabe que é necessário, já estudamos algumas vezes, é necessário para cada execução algum processo, processo de testemunhas, processo de advertência, processo de edim zomemim, tem um processo a seguir. E aqui, Rabi Yossi já vai direto para a execução, sem atrás, não pede nada. Fala, Gamara, tem dois, tem dois Rabi Yossi. Tem Rabi Yossi Bar Yehuda, e tem um outro Tana chamado Rabi Yossi Bar Halafta. Rabi Yossi Bar Halafta é o que a gente sempre encontra, a maioria encontra na Mishnah. Rabi Yosei. Então, esse é o Rabi Yosei Bar Halafta. Mas tem um outro Rabi Yosei, que é Rabi Yosei Bar Yehuda. Então, fala Agmará, Matnitin, essa Mishnah não é o Rabi Yosei de sempre, é Rabi Yosei Bar Yehuda. Essa é a opinião de Rabi Yosei Bar Yehuda. Que Rabi Yosei Bar Yehuda tem uma opinião um pouco mais forte, um pouco mais, vamos chamar ela um pouquinho mais radical. Ele fala assim, Rabi Yossi Bar Yehuda, Tânia Rabi Yossi Bar Yehuda Oimer. Na Braita, Rabi Yossi Bar Yehuda falou, encontramos uma Braita que ele falou assim, Haver eino tzarich atra'a. Haver quer dizer um Talmid Chacham não precisa de hatra'a. Por quê? Lefi, שלא ניתנה התראה אלא להבחין בין שוגג לבייזד. Atraa, a advertência, ela cumpre uma função. Qual a função da advertência? Não é protocolo. Ela tem um objetivo mais profundo. O objetivo é te orientar e esclarecer para você que o que você está prestes a fazer não pode. E aí, o que a gente ganha com isso? Você tira completamente o argumento de eu não sabia. Porque, apesar que a gente já falou várias vezes, né, não conhecer a lei, é, não conhecer a lei não isenta da responsabilidade e tudo, mas em algum momento talvez isso pode pesar, pode diminuir a pena, pode sensibilizar o juiz, pode ter um efeito, falar, eu não sabia. Pode ser, pode ser, né? No trânsito, se você vai fazer uma coisa, o guarda te para, você fala, não sabia, ele vai perceber que você está mentindo ou não. Tá, próxima vez eu não quero, próxima vez não tem desconto, né? Pode acabar pesando, mas se você já tem uma hatra'a, se você já tem uma hatra'a, então você não pode saber, não sabia. Então a hatra'a, ela tem um papel importante dentro do julgamento, né? Então Rabi Yossi Bar Yehuda fala, Haver é um Talmid Chacham, não, não precisa passar por esse processo. Por quê? Porque ele já sabe. Ele já sabe o que pode e o que não pode. Mimele, se ele
ele cometeu um certo crime, uma certa infração. Aí a gente não precisa esperar rastrear e tudo, precisa ter testemunhas e acabou. Porque sem testemunhas a gente não sabe o que aconteceu, né? É só o outro falando. Testemunhas não, atrás não precisa, porque ele já sabe que não pode isso, não pode isso, não pode aquilo. Então ele já está avisado, ele já está sob aviso da Hatra. A mesma coisa, diz a Gemara, Soine. O Soné, o inimigo, ele quer matar o cara, né? Ele quer matar o inimigo dele. Mas ele já estudou que não pode matar o inimigo dele. Ele já sabe disso. Então, se ele já sabe disso, Rabi Yossi Bar Yehuda fala que é dispensável dele a atraar formal, tá? Agora, agora, isso aqui é conforme Rashi explicou. Mas, tem aqui um biur bonito que fala assim, que aqui estamos falando de um inimigo que também é Talmid Chacham. Por quê? Que se ele não precisa de atraar, ele é Talmid Chacham. E ele matou o inimigo dele. Agora, se for um Amaretz, o inimigo Amaretz, inimigo ignorante, então, ele vai precisar de atraar, porque está faltando vamos dizer assim, uma perna está faltando para ele. O que está faltando para ele? O conhecimento das leis. Então, ele ainda vai poder, talvez, argumentar, eu não sabia. Mesmo que é inimigo. Eu não sabia que não podia matar, então eu achava que podia matar ele. Talvez ele pode falar isso. Então os mefarshim aqui falam, aqui temos que explicar, nós somos conduzidos a entender que aqui é um, talvez, Raham, inimigo, né? Que ele sabe que não pode matar, e ele matou, sem querer. Mas a gente considera para ele como se fosse de, de propósito. Então, se a gente for resumir, qual é o papel da Hatra? O papel da Hatra é em duas esferas, é em duas partes. Primeiro, avisar a pessoa que o que ele está fazendo ou prestes a fazer é proibido da Torá. Isso, para qualquer pessoa, precisa avisar, menos para Talmid Chacham. Talmid Chacham, ele já estudou a Torá, ele já sabe as leis, já sabe as mitzvot, as averot, você sabe? Então, isso, para ele, talvez não é tão necessário, mas também avisar que não só que é proibido da Torá, isso que você está fazendo é a proibição da Torá. Então, vou dar um exemplo meio um pouco bobo, só para a gente entender melhor. Na Torá está escrito que não pode matar. Pronto. Não está escrito que não pode atirar uma flecha na outra pessoa. Eu vou atirar uma flecha. Aí vai vir alguém e falar assim: você matou o cara. Eu não sabia que flecha mata. Sabia que não pode matar. Eu não sabia que flecha mata. Então, eu preciso de duas orientações. Uma, não faça isso. Dois, isto é o que a Torá falou que não pode. Outro exemplo. Outro exemplo. Não pode comer relev. Relev é o sebo do animal, a parte mais traseira. E por quê? A Torá falou, Kol relev lashem. O relev, que parece que é a melhor parte do animal, isso tem que ser levado para o Mizbeach Lashem. Pasuk, Kol relev lashem. O melhor vai para Hashem. Você não pode comer. Por isso a gente não come a parte traseira do animal. E tem as garrotes que talvez eles permitem, é porque é feito um processo de limpeza com uma máquina especial, mas não entra no glatt kosher. Não é o 100%. Por quê? Porque raspou tudo lá, né? Tirou toda a gordura, mas talvez ficou alguma coisa, talvez né? Muito bom. Agora, todos nós sabemos que não pode comer Helev, né? A gente não tem, nem tem no nosso supermercado à venda com selo kasher, então a gente nem vai chegar perto disso. Mas aí, a gente sabe que não tem. Amanhã, você está numa fazenda de um amigo, ele fala, sabe o quê? Estamos aqui com 150 pessoas, com 200 pessoas, vamos fazer um churrasco fresquinho. Mata o boi agora. Em quanto tempo você faz o churrasco? Poucas horas. Poucas horas. Em tese, você não precisa nem salgar. Porque você bota lá na grelha, né? Nem precisa salgar, porque o fogo já vai
secando e tirando o sangue. Mas tudo bem, vamos falar que vai salgar, tudo. Abate o animal, prepara ele, abate ele. Em uma hora, meia hora, ele já não tem reflexo, já não tem mais nada. Corta ele, salga ele, uma hora de sal, se precisar, talvez nem precisa. Tá na churrasqueira. Você começa o processo às 8 da manhã, 1 da tarde você tem um churrasco novinho, boizinho, fresquinho, né, direto assim da fazenda. Aí chega o goi e traz um tempero de gordura. Eu não sei, tem pessoas que gostam de gordura no churrasco, traz gordura. Aí você lembra que você não pode comer chelev. Só que você não sabe o que é chelev, porque a gordura e o chelev é a mesma cor, mesma textura, mesma aparência. Não, o que você faz agora? Então, uma pessoa iria chamar, hein? Vai falar, opa, vou tomar cuidado aqui. O abate foi feito aqui agora, no pátio de trás. Então, talvez o que está vindo para cá, pelo goi, é chelev. Se a carne foi comprada no açougue, eu não tenho dúvida que não é gordura, não é. Mas aqui, por isso que eu contei a história dessa maneira. Porque aqui, pode ser que veio chelev, pode ser que é shuman, pode ser que é gordura, pode ser que é chelev. Então eu não vou tocar nisso, tira fora, eu não quero saber disso. Mas vamos supor que ninguém avisou ninguém. Ninguém percebeu. Eu tenho aqui um prato de gordura ou chelev, né? Então, eu sei da proibição que eu não posso comer chelev, eu sei disso. Só que eu não sei que isto é chelev. Então, para eu ser hayav, eu preciso de dois conhecimentos. Um, proibido ser chelev. Dois, isto é o chelev. Se faltar uma, eu vou poder falar o quê? Não sabia, foi sem querer. Achava que era shuman. Achava que era gordura. Então, a hatra'a, ela atua em dois momentos da infração. No conhecimento geral da proibição e no conhecimento que isto é proibido. Mais um exemplo, por exemplo, Shabat. Sabemos que não pode fazer melachá. Não pode fazer tal melachá. Eu sei que não pode escrever. Não sei, não pode escrever. Mas eu posso ter esquecido que pegar uma caneta e fazer isso é escrever. Pode ser. Eu sei que não pode acender fogo. Mas eu esqueci que se eu riscar o fósforo, vai acender o fogo. Mas se eu tenho alguém do meu lado e vai me fazer ratrar, vai me avisar, olha, Shlomo, não pode acender fogo. Tá bom, eu sei, eu sei. Então por que você está com fósforo na mão? Se você fazer assim, você vai acender o fogo. Ah, agora você me lembrou. Agora você me advertiu que esta teulá, essa atividade, será o acendimento do fogo. Então a Hatra'a, ela vai atuar nas duas coisas. No caso do soné, no caso do soné, eu não preciso falar para ele nenhum e nem outro. Ele já sabe que não pode matar, ele já sabe como matar o inimigo dele. Então, talvez, Lefira Bios de Bar Halafta não precisa nenhum e nenhum outro. Desculpa, Rabi Yossi Bar Yehuda. Isso é a opinião Dat Yachid. É a opinião do Rabi Yossi Bar Yehuda. A maioria dos Tanaim sustenta diferente. Eles falam que a Hatra'a, ela é independente para qualquer Yehudi. Talmid Chacham ou Amaretz. Não importa. Ohev ou Soné. Amigo ou inimigo. A Hatra'a tem que acontecer. A Hatra'a tem que acontecer. Isso é um din da Torá. Se não pune alguém, se não castiga ninguém, se não teve esse protocolo, esse Hatra'a, você não vai em frente. Então, se não teve Hatra'a, a pessoa fica isenta. Muito bom. Teoricamente, se a pessoa pode falar que esqueci, não é que eu não sei. Eu esqueci. Esqueci. Também, a Hatra'a vai te lembrar. Não tem como Ah, esquecer agora. Muito bom. Então, talvez você esqueceu que agora você tem Hatra'a, volta atrás, não segue. Ok. Meret Gemara, diz a Gemara, Rabi Shimon Omer. Yesh gole ve yesh gole, né? Falamos, tem aquele que vai pagar. Mesmo o stoi, né? Mesmo o inimigo, tem inimigo que
vai para galuto, tem inimigo que não vai para galuto. Depende análise do crime. Depende como. Se é claro, nítido, que foi sem querer, galuto. Se não é claro, então temos chance que foi de propósito, então não vai para galuto. Agora explica como isso funciona. Tânia, Keitzad. De que maneira Amar Rabbi Shimon Yesoneh Golev e Yesoneh Sheino Golev? Qual é a... Tá bom, entendi que tem um meio termo aí, às vezes sim, às vezes não, mesmo inimigos. Mas qual é o caso? Qual é a história que você vai falar para mim? Aqui, ele é inimigo, ele deu sorte, ou o outro deu azar, e esse vai para Galuto. Ou não? Fala Rabbi Shimon assim, depende, vamos ver. Nifsak Gole, Nishmat Eino Gole. Diz Rabbi Shimon, se a pessoa estava... Lembra que tudo tem que ser Bederech Yerida. Se a pessoa estava descendo uns tijolos lá da construção, né, uma mercadoria, o que for, e ele estava segurando os tijolos numa corda. Tem duas maneiras como o tijolo vai sair voando e caindo lá para baixo. Ou a corda rompeu, nifsak, ou a corda escorregou ou soltou da sua mão. Ela não rasgou, ela não rompeu. Ela simplesmente escapou da sua mão, tá? Agora pensa junto comigo. Não sei se é sorte ou azar. Sorte para um, azar para outro. Bem naquela hora que o inimigo estava descendo as coisas, passou o inimigo dele lá embaixo e pum, tomou um tijolo na cabeça. Morreu. Como você considera isso? Proposital? Sem querer? Se for racídico, vai chamar de Ashgaha Pratit, né? Como a gente considera? O Rabbi Shimon fala, vamos ver. Eu tenho uma dica para a polícia, eu tenho uma dica para vocês. Se você vê que a corda rompeu, provavelmente foi sem querer, porque o assassino, né, o que estava lá em cima, jamais ia conseguir calcular que a corda vai romper bem na hora que o cara vai passar lá embaixo. Então, aqui foi Binashamai. Aqui foi acidente Beshoigeg, e, portanto, ele, que é Soine, ele é inimigo, vai para Galuto. Né? Vai para Galuto. Quer dizer, não é muhlat, não é uma coisa absoluta que o Soine vai para Galuto. Não. Ou não vai para Galuto. Não. O Soine pode também ter matado o inimigo dele. Pode ser que em casa ele vai fazer um grande Fabrengen de comemoração. Mas não é certeza que foi proposital. Porque se rompeu a corda, sinal que ele não tinha como programar uma coisa dessa. Porém, se a corda escorregou, escapuliu da mão dele, opa, aqui a gente já suspeita mais. Aqui já dá para calcular que a corda vai se soltar da minha mão bem quando o cara está passando. Diz Rabi Shimon, pronto, eu já te dou as dicas para você ver como foi, né? Quando a gente teve uma aula lá em cima, que você falou, ou o Elial falou, que hoje em dia, um cara que leva um tiro, então o IML consegue detectar de que posição, de que distância, de que lado, de que potência, enfim, tudo isso aqui, que deve ser técnicas mais avançadas. E aí você vai saber se foi um tiro que saiu sem querer ou se foi um tiro que foi de propósito. Já visitaram Israel, né? Já visitou Israel alguma vez? Não sei se vocês perceberam, eu percebi isso muito. Era jovem, meu pai fazia tzavá, miluim. Cada vez que eles, antes de entrar no ônibus, ou assim que saiu do ônibus, os Hayalim faziam assim, eles puxavam a arma para cima, né, como chama, o M16, né? Eles puxavam aqui algumas coisas, né, não sei o nome, nem em hebraico, não me lembro mais o nome. Eles puxavam uma coisa lá, e se caso tivesse alguma bala lá no cano, né, ela ia soltar e voar para evitar um acidente dentro do ônibus ou no meio da população, coisa assim. Então, periodicamente, eles faziam assim, e às vezes pode ser que tinha. Então, imagina que isso aqui está
A bala, como chama lá o negócio aí? na agulha, né? Agulha? É, Em português chama agulha? é. Tá, a bala tá na agulha. O Hayal não lembra, não sabe, não percebeu. Ele anda, o negócio bate numa poltrona de um ônibus, pá, pode soltar um tiro. Totalmente acidental, um pouco irresponsável. Então, para isso, eles têm tinham, não sei como é que é hoje, tinha uma orientação de segurança de fazer assim. Então, você, Bedin, através de Shoftim, Veshotrim, através de todo o sistema, vão precisar, é, vão precisar, como se diz, avaliar se o caso é, se o caso é sem querer Sem querer mesmo. ou mais próximo ao de propósito. Pergunta a Guimarães, mas isso aqui contradiz uma outra braita. Fala o seguinte, Tânia, Rabi Shimon Omer, tem uma braita do Rabi Shimon. Leoilo menogole ad sheishamet machatzalo miyado. A pessoa não vai para Galut, o soné, não vai para Galut, até que não escorregou. Machatzelet é uma E tá espátula. espátula, é uma coisa que ele tá, aquele aparelho que ele tá, o rodo, né? Aquele que ele tá fazendo em cima do teto dele a impermeabilização, né? Então, ele só vai para Galut, o sonho, né? Só se Ishamet. Mas é Ishamet. Ishamet quer dizer escorregou da mão dele. Ou seja, Kashia nifsak nifsak. Kashia nishmat nishmat. O que a primeira braita falou? A primeira braita falou assim: quando quebrar ou romper a corda, então não vai para Galut. Quando escorregar da mão dele, a corda dos tijolos, aí, desculpa, quando rompeu, Quando rompeu, vai para vai pra Galut, galuto. porque não tem como É. calcular, e quando escorregou, não vai para Galut, porque é propósito, de propósito. Mas tem uma breta que fala que o Soine, o inimigo, vai para Galut quando a coisa escorrega da mão dele, a espátula escorregou da mão dele. Então, é contradição. Porque na primeira breta a gente viu que quando escorrega, ele não vai para Galut. E aqui fala que vai. E também é a mesma coisa, quando quebra, quando rompe, né? Na primeira fala que vai para Galut, e aqui você entende que não, porque ele falou que só vai quando escorrega da mão dele. Fala que Marakashi anifsak anifsak. Quebrou, rompeu de lá e rompeu daqui, não se conversam, estão em contradição. Kashi anishmat anishmat. Tem problema de escorregou com escorregou. Então Mará responde, não, lo kasha. Nishmat anishmat lo kasha. Escorregou de lá e escorregou dessa braita, não é problema. Por quê? Ha be'ohev, ha besoné. O que Rabi Shimon falou? Le'oilo menogole. A gente entende que é tanto qualquer pessoa, tanto o inimigo quanto o amigo, ele só vai para a galuta quando a coisa escorregou, não é para qualquer pessoa. Tá falando de alguém amigo. O amigo, ele vai para a galuta quando escorregou da sua mão. Aí é um acidente. Aí eu posso falar que não foi uma coisa, Não tinha motivo. não tinha motivo, não foi proposital. Então, por outro lado, quando quebrou da mão dele, logo vamos ver também, a gente já vamos voltar para uma machloket, Rabi Yehuda e Chachamim. Quando quebrou da mão dele, é um ônus, né? Então, é um acidente completo. Quebrou, a vassoura quebrou, o cabo quebrou. Então, é o ônus, né? A gente já viu machloket, Rabi Yehuda e Chachamim. O que a Torá está falando? Quando o machado cai como fala, do taco? Não, do cabo, ou se o machado espirra um pedacinho para outro lado, né? Vamos ver isso já. Então, mas a primeira braita que fala que a pessoa vai para Galut somente quando escorrega da mão dele, está falando de um amigo, não de um inimigo. Berra, a primeira braita que fala que o Soine não vai para Galut, está falando do Soine. Por quê? Né? Porque tá falando que escorregou da mão dele em cima de um inimigo, provavelmente você fez de propósito. Por isso você não tem galuto nesse caso.
Nifsak a nifsak, cortou, rompeu, da primeira braita, que fala rompeu, vai para Galut. Na segunda braita, rompeu, mashma que não vai para Galut, porque só fala só se escorregou. Agora fala, essa é a machloca de Rabiuda e Chachamim. Rebbe, a primeira opinião, fala que é Rebbe quer dizer Rabiuda Nassi. Na segunda braita, quando fala que Galut, que é Patur mi Galut, que não vai para Galut. Isso é, porque no caso que rompeu a corda, isso é a opinião de Rebbe, porque é parecido com a história que rompeu o machado do cabo. Rebbe Yehuda fala, esse não é o caso da Torá. Qual é o caso da Torá? O caso que a Torá está falando é quando o machado quebra um pedacinho de árvore e uma lasca voa e machuca a pessoa e mata a pessoa. Mas quando rompeu o cabo, o ferro, né, o machado do cabo, isso não é shoigeg, isso é mais longe que shoigeg ainda. Isso é ones, nem galuta aqui vai ter. Então essa é a breita que fala que quando corta, quando quebra alguma coisa e machuca o outro, não tem, não vai para galuta. Ah, primeira breita que fala que quando corta a corda e cai em cima da pessoa, é parecido com o caso do machado que soltou do cabo. Isso aqui é a opinião de Rabanan. Cada braita aqui, na verdade, é outro sábio falando, por isso não é contraditório. Contraditório é quando o mesmo Raham falou uma vez sim, uma vez não. Ele vai ter que explicar. Mas aqui não. Aqui uma braita era biúda, outra braita era banan, uma braita é de inimigo, outra braita é de amigo. Ok, muito bom. Temos tempo ainda? 10 minutos. Temos tempo, ok. Fala, Mishnah. Leheichan golim. Para onde vai para Galuto? Até agora falamos quem vai, até agora falamos por que vai, e várias condições para chegar nesse momento de Galuto. Agora a Gemara pergunta, para onde vai? Para onde tem que ir? Leichan Golim, fala a Gemara, Learei Miklat, cidades de refúgio. Onde ficavam essas cidades? Shalosh, Shebe'ever Yarden, no lado leste do Jordão, tinha lá 3 cidades designadas ao refúgio. Shalosh, Shebe'eretz Canaan, e ficava mais para dentro de Eretz Canaan, né? Além disso, sabemos que tem 42 cidades dos Leviim, que também funcionavam como Ir Miklat, cidade de refúgio. Então, ao total, tinha 48 cidades. Mas 6 cidades foram construídas com esse objetivo exclusivo. As outras cidades dos Levim eram cidades para Levim, mas também tinha essas gulá, também tinha essa proteção de Ermiklat. Essas 6 cidades, a origem deles, o objetivo principal deles é Ermiklat, fazer um refúgio para quem matou. E vamos ver que no início, antes do Din Torah, antes do Din julgar as pessoas, para saber se ele era Shogeg ou Mezid, tanto o Shogeg, sem querer, quanto o Mezid, o de propósito, fugiam para lá. Primeira coisa, foge para lá. Depois, Din Torah, e aí cada um vai para outro destino. Um vai para a morte e o outro vai para voltar para o Irmiklat. Shogeg ou Mezid. Fala, Gemara, fala, Mishnah. Shalosh be'ever Yarden ve shalosh be'eretz Canaan. Shenemar, qual é o passo para isso? Está escrito no Parashat Matot Masei, et shlosh ha'arim titnu me'ever Yarden. 3 cidades para lá do Yarden, para lá do Jordão. Et shlosh ha'arim titnu be'eretz Canaan. Mais 3 cidades no Eretz Canaan. Mas, diz a Mishnah, עד שלא נבחרו 3 בארץ ישראל. Enquanto as 3 de dentro de Eretz Israel não foram escolhidas ainda, não foram construídas, preparadas, e isso só vai acontecer mais para frente,
através do Yoshua bin Nun, depois de pelo menos 14 anos, porque 14 anos foram guerras, 14 anos, aí vão separar a cidade de. Agora que a gente conquistou toda a Eretz Israel, expulsou todos os sete povos, tirou todas as Avodazará, tá bom, tá na nossa mão. Cada tribo ganhou sua parte, seu território, etc. Aí vai fazer Shalosh Alei Miklat. Aí vai fazer 3 cidades de refúgio. Porém, já tem 3 prontas lá no leste do Jordão. Diz a Mishnah, enquanto as 3 de dentro de Eretz Israel não estão prontas, as outras 3 não estão em funcionamento. As outras 3 não funcionam, tá? Você quer ver uma coisa parecida hoje? Hoje eu vi isso. Hoje. Achei impressionante, achei muito interessante, para não falar correto. A gente sabe que a, nem todo mundo tem condições para tudo, certo? Nem todo mundo tem condições para tudo. Mas todo mundo tem necessidades mínimas e básicas que são indispensáveis. Respirar, comer, dormir, né? Você não pode privar alguém de uma coisa dessa. Uma das necessidades de um Yehudi é educação para os filhos. Você não pode chegar para uma pessoa e falar assim, bom, você não tem dinheiro, então não entra na minha escola. Se for escola de artes, capoeira, música, isso aqui é supérfluo, isso aqui é, é a mais, é maquiagem. Dá para viver sem? Dá. Mas escola judaica, Aleph Bet, Torá, Mitzvot, você não pode falar para a pessoa, tem dinheiro, não entra. Eu não sei se existem, mas hoje eu vi que existe. Em Londres, Inglaterra, Londres, não me lembro agora se é justo em Londres, posso ver depois o nome da cidade, não conheço muito. Provavelmente não tem nenhum time de futebol com esse nome, então por isso que eu não estou lembrando. Não, se você perguntar Londres, eu te falo, Manchester tem, é uma cidade que eu não me lembro agora, ou um bairro, tem lá seminários para moças judias. Seminário, o que é seminário? Seminário é escola após escola, né? A menina faz até 17, 18 anos, depois mais 1, 2 anos de seminário. A escola é uma pegada diferente, já é preparação para a vida adulta depois, enfim. Pelo que entendi do recado, o Beidin de lá falou assim, uma carta pública. Chegou no meu WhatsApp, no grupo de Hinur, de educadores, chegou essa. E alguém falou, para que assim fosse em todos os lugares. Uma vez que nem todas as meninas estão esquematizadas e organizadas com escola, com o seminário, determinamos a suspensão e o fechamento temporário de todos os seminários até a coisa se resolver. Achei bem forte. Ou seja, se a tua filha está no seminário e a minha está e a dele não está, nós não podemos estar satisfeitos, contentes, porque ele não tem esquema para a filha dele. O que vai ser da filha dele? Vai ficar na rua? Vai ficar em casa sem estudar? Por quê? Porque ele não tem para pagar? Porque o diretor não gostou da mãe? Qual é a razão? É obrigação, obrigatório que cada moça e cada menino e cada criança esteja na escola. Tem para pagar? Não tem para pagar? Não, não entendo, não estou fazendo aqui propaganda, só estou falando da ideia. Ou seja, é que nem aqui. Enquanto 3 Arei Miklat não estão ativas dentro de Eretz Israel, as 3 Ir Miklat de Eber Yarden, Mizrach Yarden, lá do leste do Jordão, não vão estar funcionando. Não tem nada. É o tudo ou nada. Quer ver mais um exemplo para isso? Parashat Shavua. Na Parashat Shavua temos mitzvat bikurim. A mitzvah de bikurim, o que é a mitzvah de bikurim? Cada um que tem alguma plantação tem que pegar das 7 espécies as primícias. Quando começou a ter a frutinha, vai lá, sinaliza, marca com fio vermelho. Aí você sabe que essa foi a primeira. Quando tudo ficar pronto, você leva para Jerusalém. Tinha uma simcha, tinha um boi enfeitado, todo mundo com flauta. Chega lá em Jerusalém, você fala um texto, né? Que Arami, o Davi, tudo. E Lavan Arami queria matar todo mundo, e Hashem salvou. Enfim, você tem um protocolo inteiro. Agora, se você for ver bem, na história do Yoshua, demorou 14 anos para conquistar Eretz Israel. Mas
Enquanto eu conquistava, já distribuía. Conquistou essa terra? Toma, é sua. Reuven, toma a sua. Conquistou Shimon? Toma, Shimon, é sua. Até que conquistou tudo e todo mundo ganhou tudo. A pergunta é, Reuven já ganhou a parte dele, enquanto lá longe está todo mundo brigando, está todo mundo lutando. Inclusive ele. Inclusive ele está com os soldados dele lá para ajudar o restante de Am Israel. Mas ele já está produzindo. Já está produzindo as coisas dele, o Teinar, Imon, né, toda azeitona, já tá produzindo. Será que ele pode trazer o bicurim dele particular para o Beit HaMikdash ou para o Mishkan da época? Diz a Torá? Não, não. Enquanto a última tribo não receber a parte dela e produzir também, você não vai poder trazer essa mitzvah. Olha que coisa. Por quê? Porque trazer essa mitzvah para Hashem, para o Beit HaMikdash, era uma grande alegria. Uma grande alegria. Agradecer a Hashem, louvar a Hashem pelo bem que nos deu, a produção da terra. O que a gente vê disso aqui? Alegria própria, particular, sem o outro se alegrar junto, não é uma alegria completa. É uma alegria particular e pessoal, egoísta. A Torá exige aqui, você quer estar alegre? Você não pode estar alegre enquanto o outro não está alegre. Você não tem como fazer, você não tem como fazer essa mitzvah. Só depois que o outro também puder fazer, aí todo mundo vai fazer. É a mesma ideia daqui. Quando os Irmiklat vai funcionar quando todos os Irmiklat estão em atividade. Quando já conquistamos e construímos. Ah, mas eu já tenho lá prontas, já usa lá. Não, você não vai. Você não vai entrar na tua casa se a sala está reformada e os quartos ainda não. Ou o contrário. É. Tem gente que sim, mas a ideia é essa. A pergunta é assim: eu tenho 6 Aremiklat em atividade, funcionando. Uma destruiu agora. Uma pegou fogo, destruiu. Será que eu preciso ter simultaneamente 6 andando, funcionando, ou não? A resposta é que não. Se no momento que eu tenho 3 aqui e 3 ali já funcionando, já teve um momento que todas as 6 estavam funcionando, então mesmo se uma agora, por alguma razão, não está funcionando, a gente não inativa as outras. Por quê? Porque já teve chata kosher. Já teve uma hora do kasher de todas elas juntas. Então, Bezerra Hashem, a gente continua. Amanhã eu não vou poder estar. Eu tinha avisado, eu tenho que levar a minha filha. Então, Bezerra Hashem, na quinta-feira a gente continua. Tá bom? Uma boa noite e até quinta, Bezerra Hashem.